Em nome de Allah, clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e que a paz de Deus esteja com todos os seus mensageiros e com todos os seus seguidores até o fim dos tempos. O primeiro dos profetas, Adam alayhi salam, Adão, que a paz de Deus esteja com ele, após viver no paraíso junto de sua esposa Hawa, Eva, que a paz de Deus esteja com ela, desce à terra. Deus decreta que viverão na terra e descem Adão, Eva e também junto com eles dois, Shaitan, Satanás. É relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط عنها وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. O melhor dia sobre o qual o sol nasceu é o dia de sexta-feira. Nesse dia foi criado Adão, e nesse dia ele foi introduzido no paraíso, e nesse dia ele desceu do paraíso, e nesse dia ele morreu, e nesse dia Deus o perdoou, e nesse dia acabará o mundo, nesse dia chegará a hora. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que no dia de sexta-feira Adam alayhi salam também desceu à terra. E a vida de Adão e Eva continua na terra. Adão é um profeta, recebe a orientação de Deus e é ordenado a seguir a lei de Deus junto com sua esposa e sua descendência. E Adão aprende a construir a vida na terra. Ele sabe como plantar, como construir, como desenvolver a vida na terra em que Deus escolheu que ele vivesse. Portanto, desde o início da criação, Deus esclareceu uma lei, decretou regras para organizar a vida do ser humano. A misericórdia de Deus acompanha o ser humano desde o início da humanidade. Desde a primeira criação, Deus deu a orientação a Adão para ele desenvolver a vida na terra, para ele crescer, construir a terra. E Deus Altíssimo seja, nos relata no Alcorão um fato que ocorreu logo no início da humanidade. A história de Caim e Abel. Allah subhanahu wa ta'ala disse em Surat al-Ma'idah, a partir do versículo 27, e recita Muhammad para eles, com a verdade, a história dos dois filhos de Adão, quando fizeram ambos oferenda a Allah, e foi aceita a de um deles, e não foi aceita a do outro. Disse este: certamente matar-te-ei. Disse aquele: Allah aceita apenas a oferenda dos piedosos. Em verdade, se me estendes a mão para matar-me, não te estarei estendendo a mão para matar-te. Por certo eu temo a Allah, o Senhor dos mundos. Por certo eu desejo que tu incorras em meu pecado e em teu pecado, então serás dos companheiros do fogo. E essa é a recompensa dos injustos. E sua alma induziu-o a matar o irmão, e matou-o. Então tornou-se dos perdedores. E Allah enviou um corvo que se pôs a escavar a terra para fazê-lo ver como acobertar o cadáver de seu irmão. Disse ele: ai de mim, sou incapaz de ser como este corvo e acobertar o cadáver de meu irmão. Então tornou-se dos arrependidos. E recita para eles, Muhammad, com a verdade, a história dos dois filhos de Adão. A maioria das pessoas sabe que Caim matou Abel. Todo mundo ouve falar isso. Porém, a maioria não conhece os detalhes dessa história. Não conhece as lições dessa história. Não conhece a orientação que essa história carrega. Ao ouvirmos a história de Caim e Abel, devemos refletir sobre as qualidades de cada um, para escolhermos se queremos ser o Caim da vida ou queremos ser o Abel da vida. Naquela época, a união e o casamento se dava da seguinte forma:
Eva, que a paz de Deus esteja com ela, sempre dava à luz a gêmeos. Sempre tinha um casal de gêmeos. E era proibido o casamento do irmão com a sua irmã gêmea. Ele deveria se casar com a sua irmã de outra barriga. Essa era a regra da época. E não fosse assim, a descendência de Adão não cresceria. Apenas era proibido o casamento do irmão com a irmã gêmea. E era decretado que ele casasse com a sua outra irmã. E Caim invejou o seu irmão Abel e queria se casar com a sua irmã gêmea, que nasceu junto com ele, porque era mais bonita e porque ele preferiu ela. E invejou a Abel e não quis seguir o decreto de Deus e não quis seguir o decreto de Adão nesse assunto. Então Adão, que a paz de Deus esteja com ele, sentenciou entre os dois. Qual foi a sentença? Cada um deveria apresentar a sua oferenda a Deus. E aquele cuja oferenda for aceita, tem a razão e poderá se casar com quem ele deseja. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala nos disse, e recita a eles, Muhammad, com a verdade, a história dos dois filhos de Adão, quando fizeram ambos oferenda a Allah, e foi aceita a de um deles e não foi aceita a do outro.